Olá, minhas amigas, meus amigos, fazemos votos que esteja tudo bem com vocês. Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre Em Busca de Sentido. Claro que é da vida. Vamos lá. Há formas de falta de clareza que se manifestam de maneira evidente. Quando uma explicação não é compreendida, uma situação parece confusa ou um acontecimento não encontra sentido imediato. Existe, porém, uma modalidade muito mais sutil e prejudicial de obscurecimento, que raramente chama a atenção. Ela se instala quando a inteligência, embora ativa e informada, se habitua a permanecer na superfície da realidade. Nessa condição, observam-se os fatos, mas não as causas. Percebem-se os gestos, mas não as intenções. Acompanham-se os acontecimentos, mas sem investigar os princípios que lhe conferem significado. Pouco a pouco, o ser humano confunde o simples ato de ver com a verdadeira compreensão e as aparências com aquilo que a realidade realmente é. Trata-se de um fenômeno característico do tempo atual. Multiplicam-se conhecimentos e meios de aperfeiçoamento, mas raramente se reflete sobre os fins que deveriam orientá-los. Desenvolvem-se habilidades com crescente eficiência, mas se torna cada vez mais obscura a compreensão do propósito para o qual deveriam ser empregadas. Enquanto isso, a atenção coletiva se concentra no imediato e nos efeitos visíveis. A inteligência corre o risco de perder profundidade. O paradoxo é claro. Quanto mais informações se acumulam, mais difícil se torna alcançar uma visão elevada da realidade. Desse processo nasce uma forma sutil de materialismo prático, que passa a orientar silenciosamente os hábitos e as escolhas diárias. O conhecimento é avaliado quase exclusivamente por sua utilidade imediata, enquanto a verdade e a ampliação da consciência perdem espaço para critérios de convivência. É como contemplar a copa de uma árvore e esquecer que sua sustentação depende de raízes invisíveis e profundas. Nunca se dispôs de tantos recursos para analisar o mundo. Contudo, raramente foi tão difícil compreender seus significados mais importantes. Esse desequilíbrio manifesta-se, sobretudo, na relação entre meios e fins. A civilização contemporânea domina processos com admirável eficiência, mas reflete cada vez menos sobre os objetivos que deveriam guiar suas escolhas. Não faltam respostas para o como. Tornam-se raras, porém, as reflexões sobre o porquê e o para quê. Assim, à medida que cresce a capacidade de agir, aumenta também o risco de perder de vista o sentido da própria caminhada. Acumulam-se dados e multiplicam-se saberes parciais, mas a realidade fragmenta-se em fatos desconexos. Quando a visão de conjunto se perde e restam apenas os fragmentos, o conhecimento reduz-se à simples acumulação de informações, rico em detalhes, mas pobre em sabedoria. É diante dessa fragmentação que o esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão revela sua importância. Longe de representar uma fuga da razão, ele consiste em conduzi-la ao exercício mais pleno de suas possibilidades, buscando uma compreensão mais profunda da estrutura e do significado do mundo objetivo. O ser humano esclarecido não se detém nas aparências. Procura situar os fatos em uma ordem mais ampla, investigando as causas que os produzem para alcançar o que lhes confere coerência. Toda autêntica educação espiritual transforma o olhar. O mundo exterior permanece o mesmo, mas a pessoa aprende a contemplá-lo sob uma luz mais ampla. Relações antes ocultas
tornam-se perceptíveis. Acontecimentos isolados revelam sua conexão e a existência passa a ser vista como uma totalidade coerente, inteligível e dotada de sentido. A grande crise de nosso tempo não decorre da escassez de dados ou de tecnologia, mas da falta de profundidade. Dedica-se pouca atenção ao cultivo da vida interior e à compreensão do sentido da existência. Enquanto esse desequilíbrio persistir, continuar-se-á ampliando recursos sem ampliar a sabedoria, pois a serenidade nasce da ordem interior e a lucidez do discernimento. Nenhuma prosperidade material é capaz de suprir o que falta ao ser humano quando este se afasta de seus princípios mais elevados. O estudo sério da espiritualidade não constitui um luxo intelectual, mas um autêntico esforço de aperfeiçoamento, capaz de elevar a mente acima do imediato e ampliar sua compreensão da realidade. Quando se cultivam pensamentos mais elevados, disciplina-se a vontade e preserva-se o equilíbrio psíquico. Inicia-se aí uma transformação silenciosa. Gradualmente, os impulsos seguem lugar ao bom senso, as inquietações transformam-se em serenidade e desenvolvem-se os atributos espirituais que sustentam o verdadeiro amadurecimento humano, o equilíbrio, a fortaleza, a responsabilidade e a permanente disposição para aprender. É dessa lenta edificação interna que nasce a verdadeira evolução espiritual, que aprofunda a percepção da vida e fortalece a capacidade de agir com sabedoria diante das inevitáveis provas da existência. Os estudos filosófico-espiritualistas, através dos ensinamentos do racionalismo cristão, recordam que cada ser humano traz em si possibilidades muito maiores do que aquelas que normalmente percebe. A existência constitui uma oportunidade permanente de aperfeiçoamento, onde a verdadeira grandeza não consiste em possuir mais, mas em tornar-se melhor, mais empático, disciplinado, solidário e espiritualizado. Quando essa compreensão amadurece, o conhecimento converte-se em sabedoria e a própria vida transforma-se em aprendizado. Então, em meio às dificuldades do mundo, torna-se possível caminhar com segurança, porque se descobre que a luz mais importante para orientar o caminho sempre esteve presente, viva e fulgurante no interior da própria consciência.